Olá, então vamos para resolução dos exercícios propostos dos módulos 23 e 24, exercício proposto, página 99. Então, vamos lá, página 99, grupo 2, hein? Então, 11. Escreva na forma de um binômio cada situação dada a seguir. Então, aqui temos o custo total de X ingressos de teatro custando R$25. Então, quantos ingressos são? X. E cada ingresso vale 25. Então, a quantidade de ingressos vezes 25. Então, aqui a gente pensa X vezes 25? Sim, mas por estética, né? Vamos colocar o coeficiente antes, assim, ó. A gente pensa, então é X ingressos vezes R$25. Então, só por estética, a gente vai manter 25x para o coeficiente virante da parte literal, tá? E cada um, né? Cada um R$25. E Y ingressos custando R$20. Então, a gente tem mais Y ingresso custando R$20 cada um. Então, se eu tenho 2 ingressos, 2 vezes 20, 40. Então, essa é a ideia. Então, vamos colocar aqui, ó, só para esteticamente, tá? Vamos colocar, ficar mais elegante. Como diria um professor meu de física, 20. Y, vamos manter o coeficiente antes da parte literal, tá bom? Então, essa é a nossa resposta, 20x mais 25x mais 20y. B. A soma da área de um quadrado com um lado de medida x e um retângulo com comprimento de medida y. Nossa, como é que a gente vai pensar aqui nessa letra B? Bom, na letra B, a gente vai pensar o seguinte. Eu tenho aqui o meu quadrado. Sei que falou quadrado, então todos os lados são iguais. Então, aqui a medida é x e aqui também. Mas eu quero essa área aqui, mais a área de um retângulo. E aí fala que a área do retângulo e um retângulo com comprimento de medida y e largura z. Bom, se eu colocar o z aqui e o y aqui, tudo bem. Eu sei que um comprimento é y, uma dimensão é y e a outra dimensão é z. No quadrado, né? No quadrado nós vamos ter duas dimensões. E por ser um quadrado, essas dimensões são iguais. Então, este lado, ele é igual a este. Então, como que eu faço para calcular a área do quadrado? Eu multiplico uma dimensão pela outra. Então, se eu sei que a área do meu quadrado é igual lado vezes lado, e como os lados são iguais, então, vou só substituir por x, tá? X vezes x, o que eu tenho na propriedade da potenciação? Que quando eu multiplico números de bases iguais, então eu só repito a base e somos expoentes. Aqui não tem, então é 1. 1 mais 1, 2. Ou seja, x ao quadrado, certo? Então, eu sei que no meu binômio, um termo é x ao quadrado. Agora, vamos ao outro termo. Eu sei também que a área do retângulo, ela é igual uma dimensão vezes a outra. Uma medida vezes a outra. Então, eu tenho duas dimensões, duas medidas no retângulo. Então, y vezes z. Uma medida vezes a outra me fornece o quê? Toda a área da minha região retangular. Então, ele quer somar essas duas regiões. Então, vai ser x ao quadrado
como que ficou a área lá do retângulo? Mais y vezes z. Essa aqui é a minha resposta da B. X ao quadrado mais y vezes z. E a C? A C, ele já está pedindo a diferença nesta ordem entre a área de um retângulo de medidas A e B. Bom, então agora o meu retângulo, deixa eu virar aqui, ele quer, aqui, né? Ele quer a diferença. Quer a diferença? Então quer menos. A diferença entre a área de um retângulo, então eu vou colocar aqui o meu retângulo. O retângulo de medida A e B, são as duas dimensões do retângulo, e um paralelogramo com base medindo x e altura medindo y. Então, ele quer menos um paralelogramo com base medindo x e a minha altura medindo a altura medindo y. Então, essa altura aqui, ó, do meu paralelogramo. Então, para me calcular a área desse retângulo, o que eu vou fazer? Uma dimensão vezes a outra, ou seja, AB. E para me calcular a área do paralelogramo, também uma medida vezes a outra. XY. Bom, então como que vai ficar a minha diferença? Eu vou colocar na ordem que eles pediram, hein? Na mesma ordem. Então, vai ficar AB menos XY. Esse é o meu binômio. D. De um total de 60 laranjas, retirar 2 pacotes contendo X laranjas cada um. Então, de um total de 60 laranjas, nós vamos retirar é menos, X, aqui tá falando, vamos retirar X, vamos retirar 2, ó, vamos retirar 2 pacotes com X laranja, tá? Então, vamos retirar 2x. 2 pacotes contendo X laranja. Se forem 10 laranjas cada pacote, 2 vezes 10, 20. 60 menos 20, 40. Vai sobrar 40 laranjas. Essa é a ideia. Então, 60 menos 2x. 12. Simplifique os polinômios dados em cada item a seguir. Então, vamos lá. Letra A. Letra A. Esses meus polinômios. O que eu vou fazer? Quem que eu tenho igual? Quem que eu vou observar? Quem tem a parte literal igualzinha? 3x menos x dá 2x. 8y mais 7y dá quanto? Dá 15y, certo? Então, então, vai ficar 2x mais 15. Agora, vamos lá na letra B. 5x ao quadrado, menos 5x ao quadrado, mais 9x ao quadrado. Então, aqui, ó, eu vou somar os meus coeficientes e repetir a minha parte literal. Menos 5 mais 9, então, eu tenho, estou devendo menos 5, menos 5 e pago 9. Então, vai ficar mais 4, né? Menos 5 mais 9, mais 4. X ao quadrado. Agora, o x mais 4, x menos x, dá menos 2x. Ou seja, você está devendo 6x, menos 6x, e só paga 4x. Vai ficar devendo ainda menos 2x, tá?
Então, vamos agora para C. A opção C temos menos x ao quadrado, mais 5xy ao quadrado, mais 9xy ao quadrado, menos 3x ao quadrado y. Então, quais termos tem a parte literal igual? Então, esse primeiro termo aqui, ó, e o último. Então, estou devendo x ao quadrado y e depois faço outra de menos 3. Então, eu vou somar os coeficientes. Aqui eu tenho o menos 1. Menos 1 com menos 3, então, eu vou somar dívidas, né? Então, vai ficar menos 4x ao quadrado y. E agora, essas duas partes literal aqui, ó, elas são iguais, né? Então, eu vou somar ou diminuir os meus coeficientes. No caso, os dois são positivos, vou somar. 5 mais 9, 14xy ao quadrado. Então, vai ficar menos 4x ao quadrado y mais 14xy ao quadrado. D. A D, vamos lá, organizar nossos termos. 3AB. Tem algum outro AB? O 9AB. Então, 3AB mais 9AB, 12AB. 7A. Tem outro 7A? Menos 11A. Então, eu tenho 7A e gasto 11A, então eu vou ficar devendo menos 4A. Então, agora, mais 8B menos 5B, então, 5, 6, 7, 8. Tenho, aqui, ó, temos 8B, né? 5, 6, 7, 8. Temos 8. 8B, tiramos 5, ó. Tiramos 5, fica mais 3B. Então, a nossa resolução vai ser 12AB menos 4A mais 3B. Certo? 13. A figura mostra um retângulo no qual será retirada uma região quadrada. Essa região aqui. Então, o que ele pede? A região que sobra, destacada em verde, terá a área dada pelo polinômio. Então, eu vou pegar. Como que eu vou calcular essa região verde todinha? Não é? Eu vou multiplicar as duas dimensões que eu tenho, x e y. Então, não vai ficar x vezes y, para eu calcular essa área aqui, ó. Para calcular a área do retângulo, vai ficar as duas medidas, as duas dimensões, x e y. Como que eu faço para calcular esse quadrado? Sei que é A, então é a área é A vezes A, ou seja, lado vezes lado, que é igual ao lado ao quadrado. Ou seja, essa área aqui, desse quadrado, é A ao quadrado, né? Repito a base, somos os expoentes. 1 mais 1, 2. Então, se eu pegar a verde e retirar toda essa região aqui, ó, toda essa região quadrada, que significa A ao quadrado, vai ficar... Como que vai ficar essa expressão? Essa área verde menos a área branca. Vai ficar a área do quadrado menos a área... Não, vai ficar a área do retângulo. Eita, Lelê. Vai ficar a área do retângulo menos a área do quadrado. Aí eu vou obter todo o meu espaço verde. Então, quem que é o meu retângulo? A minha área do retângulo, que eu calculei, x e y. Então, vai ficar x, y, menos, qual que é a área do quadrado? Menos a ao quadrado. Esse é o binômio que vai dar. Vamos ver se tem essa resposta. Tem a letra B, certo? Então, vamos continuar. Terminamos esse exercício proposto aqui
dos módulos 23 e 24. Agora, vamos para o exercício proposto dos módulos 25 e 26, página 102. Então, a todo vapor, né? Então, vamos lá. Ó, considere os seguintes polinômios. O A, eu tenho aí 4 ao cubo mais A ao quadrado mais 2A mais 4. O B, 6A ao cubo menos 2A ao quadrado mais 3A menos 8. E o polinômio C, menos 7A ao cubo mais 3A ao quadrado menos 5A menos 7. Agora, você vai determinar o quê? A soma em cada adição a seguir. Bom, então, vamos calcular. Na letra A, pede pra gente calcular A mais B. Então, quem que eu tenho em A? Em A, eu tenho 4 ao cubo mais A ao quadrado. Deixa eu só pôr aqui, gente, para dar um suspense. Mais 2A mais 4. Esse aqui é A. E quem é B? B é 6A ao cubo menos 2A ao quadrado mais 3A menos 8. Então, agora vamos tirar os parênteses, que é simplesmente, como é mais aqui, né? Só tirar mesmo. 4A ao cubo mais A ao quadrado mais 2A mais 4 mais 6A ao cubo menos 2A ao quadrado mais 3A menos 8. Vai ficar todo mundo fora dos parênteses, certo? Agora, você vai organizar os dados. Vai pôr os termos semelhantes. Por exemplo, nessa caixinha aqui, ó, eu tenho palitos de picolé e cubos e umas barras. Então, se eu for separar os termos, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantos palitos de picolé eu tenho, quantos cubinhos eu tenho, quantas barrinhas eu tenho. Então, vou organizar. Então, é isso aqui que nós vamos fazer. Nós vamos organizar. 4A ao cubo. Quantos nós temos? 4A ao cubo e mais 6A ao cubo. E A ao quadrado? A ao quadrado, eu tenho esse 2A ao quadrado aqui, ó. A ao quadrado. E depois eu tenho aqui, ó, menos 2A ao quadrado. Menos 2A ao quadrado. Houve um erro aqui na gráfica. Bom, e depois o 2A mais 2A, tem alguém parecido com algum termo semelhante? Tem, mais 3A. Mais 3A aqui. E depois o mais 4 e depois o menos 8. Então, agora eu só vou fazer a união, tá? 4A ao cubo mais 4A ao cubo. Então, eu tenho a mesma parte literária, é uma soma. A mesma parte literal é uma soma, então eu vou só somar os coeficientes. 4 mais 6, 10 ao cubo. A ao quadrado significa que aqui tem 1. Menos 2A ao quadrado. Então, eu tenho uma dívida de menos 2 e só pago 1. Então, vai ficar ainda menos 1A ao quadrado. E agora aqui, 2A mais 3A. Então, 2A mais 3A, eu vou repetir a minha parte literal, que é A, e somar meus coeficientes. 2 mais 3, 5A. E agora, eu tenho R$4 e uma dívida de 8. Então, quando eu vou acertar, ainda vou ficar devendo 4, menos 4. Ou eu também posso pensar da seguinte forma. Bom, qual que é o maior? 4 ou 8? O 8. Então, eu vou pegar o sinal do 8, que é menos, e colocar lá. E agora eu vou fazer a diferença entre um número e o outro. 8 menos 4, 4. Tá? Você pode pensar também dessa outra forma. Agora, na letra B. Letra B está pedindo A mais C, ou seja, A, que é este termo aqui, A mais C. Então, vai ficar o A. 4 ao cubo mais A ao quadrado mais 2A mais 4. Mais, quem é o C? Menos 7A ao cubo mais 3A ao quadrado menos 5A menos 7. E agora, o que eu vou fazer? Só tirar do parênteses e organizar os termos semelhantes. Então, vai ficar como? 4 ao cubo, tem outro ao cubo? Tem. Menos 7 ao cubo.
ou seja, mais com menos é menos. Menos 7A ao cubo. Só, como aqui é mais, ó, eu vou simplesmente tirar esses parênteses e vai permanecer o sinal desses termos aqui mesmo, tá? Então, menos 7A ao cubo. Agora, o próximo, mais A ao quadrado. E qual que é o próximo termo semelhante? Mais 3A ao quadrado. 2A e aqui menos 5A. Aqui mais 4 e aqui menos 7. Agora, a gente vai adicionar, né, ou reduzir. Então, vamos lá. 4 ao cubo menos 7 ao cubo. Quem que é maior, 7 ou 4? 7. Então, vai pegar o sinal do 7. Menos. E qual que é a diferença entre 4 e 7? 3. Então, vai ficar menos 3. E repita a minha parte literal. A ao cubo. Então, vai ficar menos 3A ao cubo. Próximo. Próximo é A ao quadrado mais 3A ao quadrado. Eu vou repetir a minha parte literal, que é A ao quadrado, e só somar os coeficientes. Que não tem coeficiente, significa que é 1. 1 mais 3, 4A ao quadrado. 4A ao quadrado. Agora, 2A menos 5A. Qual que é maior, 5 ou 2? O 5, então eu pego o sinal do 5, menos. Então, vai dar menos. Qual que é a diferença entre 5 e 2? 5 menos 2, 3. Então, vai dar menos 3A. Menos 3A. E aqui? Qual que é maior? 7 ou 4? 7. Então, eu pego o sinal do 7, que é menos. E qual que é a diferença entre 7 e 4? 3. Então, dá menos 3. Essa é a resposta da letra B. Agora, vamos para C. A C é B mais C. B mais C. 6A ao cubo menos 2A ao quadrado mais 3A menos 8. Mais menos 7 ao cubo mais 3 ao quadrado menos 5A menos 7. Como eu vou estar somando um polinômio, então eu sempre mantenho ele dentro do parênteses, tá? Para já manter o hábito. Então, coloquei aqui dentro do parênteses o polinômio. Agora, a gente só vai tirar. Pode, primeiro, se você quiser simplesmente na segunda linha, só tirar os parênteses sem, para não se confundir, então, vai só colocar 6A ao cubo, menos 2A ao quadrado, mais 3A, menos 8, menos 7 ao cubo, mais 3, como é mais aqui, então, eu vou repetir, vai manter os sinais, tá? Menos 7 ao cubo, mais 3A ao quadrado, menos 5A, menos 7. Agora, vamos organizar. Separar, agrupar os termos semelhantes. Fica 6A ao cubo, menos 7A ao cubo, menos 2A ao quadrado, tem outro, mais 3A ao quadrado, mais 3A, menos 5A, menos 8, menos 7. Bom, então agora a gente vai agrupar, tá? Eu tenho 6, só que devo 7, então vai ficar uma dívida ainda de menos 1, né? Ou seja, quem é maior, o 6 ou o 7? O 7, então eu vou pegar o sinal do 7, que é menos. Qual a diferença entre 7 e 6? 1. Então, é menos 1A ao cubo, ou seja, menos A ao cubo, tá? Porque o 1 fica oculto. Bom, agora o 2A. Eu tenho menos 2A mais 3A ao quadrado, esse A. Quem é maior, o 3 ou o 2? O 3, então eu vou pegar o sinal do 3, que é mais. Qual que é a diferença entre 3 e 2? 1. 3 menos 2, 1. Então, vai ficar mais A ao quadrado. Mais 1A ao quadrado e 1 fica oculto. Aqui, quem é maior, o 3 ou o 5? O 5. Então, eu vou pegar o sinal do 5, que é menos. Aí, 5, qual que é a diferença entre 5 e 3? 2. Então, vai dar menos 2 e repete a parte literal, que é A. Menos 2A. Aqui, eu tenho sinais iguais, então eu vou somar os valores, ou seja, os módulos, e repetir o sinal. 8 mais 7, 15. Qual que é o sinal? Menos. Então, vai ficar menos 15. Essa é a nossa resposta da letra C. Bom, agora, um terreno na forma irregular será cercado. Considere a figura a seguir que representa esse terreno. Então, temos aqui, ó, a nossa figura. Aí ele pede o total de cerca que será utilizado é igual ao perímetro da figura dada, né?
E o perímetro é dado pelo polinômio, qual polinômio? Então, eu vou somar, o que eu vou fazer aqui, ó? 3x, ó, o perímetro é toda a minha região, todo o contorno de uma região é o perímetro. Então, todo o contorno desse terreno aqui, ó, é 3x mais 2x mais a, mais 2a, mais x mais 2a, mais x mais a. Então, eu vou somar isso tudo e depois agrupar, tá bom? Ou seja, 3x mais 2x, 5x. 5x mais x, 6x. Mais x, 7x. E o a? 2a mais 2a, 4a. 4a mais a, 5a. 5a mais a, 6a. Então, vai ficar aqui, ó. O perímetro é a soma das medidas dos lados. Então, o perímetro vai ficar x mais a, mais x mais 2a, mais 2a, mais 2x mais a, aqui, ó, é mais 2x mais a, mais 3x, que aí eu vou somar x mais x, ou seja, ó, x mais x, 2x. 2x mais 2x, 4x. 4x mais... Eu já somei... Deixa eu ver, x, 4x mais 3x vai ter 7x. E agora o a. O a eu somo a mais 2a, 3a. A mais 2a. Vou só mudar para não confundir. Então, eu tenho a mais 2a, 3a fica. Mais 2a de novo. 5a fica. Mais a. Então, vai ficar 6a. Então, nossa resposta é a letra E, 7x mais 6a. Bom, finalizamos esse exercício proposto da página 102. Agora temos os exercícios propostos da página 105. Então, vamos lá. Do módulo 27 e 28, subtração de polinômios. Bom, fizemos a adição, né? Agora a subtração. Então, aqui tá pedindo, calcule a diferença entre os polinômios dados em cada item a seguir. Então, aqui eu tenho a ao cubo mais ab mais b ao quadrado, menos 2a ao cubo menos 4ab mais 3b. O que eu vou fazer no primeiro? Primeiro, eu vou copiar o meu... o meu primeiro parênteses, né? E já tirar ele do parênteses. Então, vai ficar a ao cubo mais ab mais b ao quadrado. Aí, aqui, o que eu vou fazer aqui, ó? Esse menos e eu tenho um parêntese. Então, aqui, esse menos está falando que eu vou... o menos é a subtração, é uma adição disfarçada. Então, eu vou somar todos os números opostos. Qual que é o oposto de 2a ao cubo? Menos 2a ao cubo. Qual é o oposto de menos 4ab? Mais 4ab. Qual que é o oposto de 3b ao quadrado? Menos 3b ao quadrado. Então, isso está significando. Eu posso também fazer o jogo de sinal? Posso. Menos com mais. Menos 2a ao cubo. Próximo. Menos com menos, mais 4ab, menos com mais, menos 3b ao quadrado. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai organizar. Quem que tem ao cubo? Temos o a ao cubo, menos 2a ao cubo, depois ab. Quem é ab? Mais ab,
mais 4AB, né? Esse e esse. Tá faltando eu referenciar esses dois, né? Esses dois termos. Então, mais b ao quadrado menos 3b ao quadrado. A ao cubo menos 2a ao cubo, quem é maior? Aqui eu tenho um 1, coeficiente 1 oculto. Quem é maior, o 2 ou 1? O 2, então eu vou pegar o sinal do 2, que é menos. Fazer a diferença, 2 menos 1, 1a ao cubo. Não preciso pôr esse 1, tá? Mas eu vou deixar aí para AB mais 4AB. Ou seja, eu tenho 1AB e somo mais 4AB. Então, eu vou ter 5AB. Vai ficar 5AB. E aqui eu tenho mais b ao quadrado, que não tem, significa que tem o 1. E menos 3b ao quadrado. Quem é maior, o 3 ou 1? O 3. Quem é o sinal que está acompanhando o 3? O menos. E qual que é a diferença entre 3 e 1? A diferença entre 3 e 1 é 2. 2b ao quadrado. Essa é a minha resolução da letra A. Menos a ao cubo, menos 2 AB. Bom, peraí, gente. AB, ó. AB, que é mais AB, e menos com menos 4AB, mais 4AB. Então, AB mais 4AB dá... Cadê? AB mais 4AB dá 5AB. Ah, é mesmo. É porque só tá na ordem, eu coloquei em outra ordem. Eu coloquei o 5AB em segundo e eles colocaram no terceiro. E menos 2b ao quadrado. Então, vai ficar menos ao cubo, eles só colocaram na ordem das potências. Menos ao cubo, menos 2b ao quadrado, mais 5ab. Essa é a nossa letra A. E a nossa letra B? A nossa letra B, eu tenho 2/3 de A mais 0,5b menos 20 menos 3/2 vezes A menos 1,7b. Então, vamos tirar todos os parênteses. Então, vai ficar 2/3 A mais 0,5b. Então, aqui, ó, a subtração é uma adição disfarçada, ou seja, todos os meus termos dentro do parênteses, eu vou colocar o oposto dele, ou seja, menos 20, aqui tá menos 3 sobre 2a, então vai ficar mais 3 sobre 2a, multiplicado por A, né? E aqui é menos 1,7, então o oposto é mais 1,7b, tá? Então, eu coloquei o oposto de todo mundo. Posso fazer o jogo de sinal, professora? Lógico. Ó, menos com mais, menos. Menos com menos, mais, né? Sinais iguais, mais. E menos com menos, mais. Sinais iguais, mais. Agora, o que eu vou fazer? Organizar. É igual 2/3 de A. Quem tem mais A? O 3/2, mais 3/2 A. Mais 0,5B, mais 1,7B. E o outro termo, menos 20. Organizei os termos semelhantes, que eu vou fazer? Somar ou diminuir. 2/3 de A mais 3/2 de A. Então, vamos pôr aqui, ó. 2/3 de A mais 3/2 de A. Quanto que vai dar isso aqui? Ó, eu vou ter que fazer o mínimo. Entre 3 e 2. Fatora, sei que é 2 e 3. 2 vezes 3, 6. 6. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4A. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 3, 9A. 4 mais 9 é igual a 13A sobre 6, certo? Então, agora vamos somar os próximos termos. Então, ficou aqui, ó, 13 sobre 6 vezes A. Agora, 0,5 mais 1,7
faço a continha normal, ó, 0,5, né? Somo os coeficientes normal. 7, 5, 12, vai 1, mais 1, 2, vírgula embaixo de vírgula. Então, dá mais 2,2b. E o menos 20 só tem menos 20. Então, vai ficar assim a nossa resposta da letra B. C. Vamos ver lá a nossa querida C. O que eu tenho? Vou copiar. Vamos primeiro tirar dos parênteses, né? Vai ficar a quarta mais 8a ao cubo mais a ao quadrado. Menos, como que a subtração é uma adição disfarçada, então vai ficar uma adição disfarçada dos números opostos que estão dentro do meu parênteses. Então, vai ficar... aqui tá mais, vai ficar menos a quarta potência. Aqui tá menos, vai ficar mais a ao cubo. Aqui tá menos, vai ficar mais a ao quadrado. Então, vai ficar exatamente assim, certo? E agora? Bom, agora eu vou agrupar, né? A quarta menos a quarta, mais 8 ao cubo, mais a ao cubo, e mais ao quadrado, mais a ao quadrado. Vou agrupar, agrupei os termos que são semelhantes, né? Semelhantes como assim? A parte literal. Todos que são iguais à parte literal, coloquei eles aqui. Agora a gente vai unir. Ó, soma de números opostos dá 0, ou seja, mais a quarta potência menos a quarta potência. Ou seja, qualquer número somado ao seu oposto, eu vou ter 0. Então, esses dois aqui, ó, se anulam, se cancelam, dão 0. 8 ao cubo mais a ao cubo. Então, vou somar só os meus coeficientes. 8 mais 1, 9. E repito a parte literal, na soma e na subtração. Vai ficar 9 ao cubo, e aqui a ao quadrado mais a ao quadrado, só somo os meus coeficientes. 1 mais 1, 2 ao quadrado. Então, essa é a nossa resposta, certo? Agora, vamos para a letra D. Letra D, semelhante à letra B. Então, o que ele fez primeiro? Retiramos os parênteses. Então, vai ficar menos... vai ficar 1,5 ao cubo, menos 1 sobre 5 AB, menos B. Aqui eu tenho a subtração, então eu sei que é uma soma disfarçada. Eu vou estar somando o oposto dos números dentro do meu parênteses. Então, vai ficar menos 3B, vai ficar menos 3B mais 1 meio AB, menos A ao cubo. Então, exatamente assim, certo? Aí, agora eu vou organizar os termos os termos semelhantes. Então, vai ficar menos, aliás, 1,5 ao cubo, tem outro ao cubo aqui, menos A ao cubo. Agora, AB, menos 1 sobre 5 AB, tem outro AB, mais 1 meio AB. E depois, menos B, menos 3B. Tá? Organizei, agora eu vou somar, ou diminuir. Então, eu tenho 1,50. Aqui, ó, não tem nenhum número, significa que tem 1. 1,50 menos 1, 1, né? Não, 1,50 menos 1, 50. Então, vai ficar, ou seja, é só fazer a continha. 1,5 menos 1, né? Não tem vírgula, mas eu sei que a vírgula tá aqui, o 0. 5 menos 0, 5. 1 menos 1, 0. Então, vai ficar 0,5 ao cubo. Agora, 1 sobre 5 AB mais 1 sobre 2 AB. Então, vai ficar 1 sobre 5, tem o sinal de menos, B, mais 1 sobre 2 é AB. AB. Então, primeiro eu vou ter que tirar, chegar a um denominador comum. Então, 5 e 2, vamos fatorar eles. 2, 1 e 5, né? Fica 1 e 1. 2 vezes 5, 10. Então, qual que é o meu denominador comum? 10. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 1,
menos 2AB, né? Tem sinal. Mais o quê? 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Mais 5AB. Então, se eu devo menos 2 mais 5, quem é maior? O 5 ou 2? O 5. Então, eu pego o sinal do maior modo, mais. Qual a diferença entre 5 e 2? 3. Repita a parte literal. Denominador 10. Então, eu sei que eu vou ter aqui, ó, mais 3 sobre 10 AB. E quanto que é menos B menos 3B? Tem uma dívida de 1. Então, sinais são iguais, então eu vou repetir o sinal de menos e somar meus coeficientes. 1 mais 3, 4B, certo? Então, letra D respondida. Agora, 6. Considerando A igual 4x ao quadrado menos 6x mais 2 e B 7x ao quadrado menos 5x menos 3 e C, x ao quadrado menos 3x, calcule esse polinômio em sua forma simplificada, equivalente à expressão A menos A parênteses B menos C. Então, a gente vai colocar A, 4x ao quadrado menos 6x mais 2, menos A parênteses, põe B. Então, aqui, ó, 4x ao quadrado menos 6x mais 2, menos, abre parênteses, como são 2, ó, aqui é outra subtração, então eu vou ter que colocar também o cochete. Cochete, abre parênteses, aí aqui, ó, vou pôr B menos C. Então, sempre na subtração eu preciso usar os parênteses. Então, vamos pôr o B dentro de parênteses também. B, 7x ao quadrado menos 5x menos 3, fecha parênteses, menos, e quem é C? X ao quadrado menos 3x. Fecha parênteses, fecha cochete e próximo. Agora, aqui a gente vai tirar os parênteses, né? Repete, 4x ao quadrado menos 6x mais 2, menos. Aqui a gente deixa no cochete, tira. Aqui não tem nenhum sinal de fora, então só repetir. 7x ao quadrado, repetir igualzinho, com o sinal. Menos 5x, menos 3. Aqui eu tô fazendo... Tem um menos, então eu sei que é uma soma do oposto que tá lá dentro. Menos x e mais 3x. Ou seja, se eu fizer o jogo sinal, menos com mais, menos x ao quadrado, menos com menos, mais 3x ao quadrado. Agora, vamos tirar o cochete. 4. E aqui, ó, ele também já soma. Ó, 4x ao quadrado, menos 6x mais 2. Aqui, ó, que 6x menos x... Aliás, 7x ao quadrado menos x, então eu tenho aqui, ó, 7x ao quadrado menos x, então eu vou ter, mantenho o menos 6x ao quadrado. E menos 5x mais 3x, quem é maior é o 5. Aqui, ó, vai dar menos... Qual que é a diferença de 5 e 3? 2. 2x, então. Ó, o maior não é o 5, então eu pego o sinal do 5, que é menos. 5 menos 3, 2x. E só o número, a parte constante, só repito, menos 3. Então, agora vamos tirar desse cochete. E lembrando que tem um menos antes, então é uma soma disfarçada. Vou somar os números opostos dele. 4x ao quadrado, menos 6x, mais 2... Aqui é mais 6x ao quadrado, então vai ficar menos 6x ao quadrado. Esse menos 2x vai ficar mais 2x, e esse menos 3 vai ficar mais 3. Agora, só somar os termos semelhantes. 4x ao quadrado menos 6x ao quadrado, quem é maior, o 4 ou o 6? O 6, então eu pego o sinal do 6, que é menos. Qual que é a diferença de 6 e 4? 2, então vai ficar menos 2x ao quadrado, menos 6x mais 2x. Qual que é maior, o 6 ou o 2? O 6, então eu pego o sinal do 6, menos. Qual que é a diferença entre 6 e 2? 6 menos 2, 4x. E mais 2 mais 3, mais 5, certo? Então, essa é a nossa letra C. O polinômio procurado é menos 2x ao quadrado, menos 4x, mais 5. Então, agora tá pedindo, ao calcular a diferença P menos Q entre os polinômios P e Q, um estudante encontrou como diferença o polinômio T, 2x ao quadrado menos 6x mais 2. Se P,
Ó, você tá falando, se P é 3x ao quadrado mais 5x menos 1, e o cálculo do estudante está correto, então Q deve ser qual polinômio? Então, eu tenho P, ó, então vamos já utilizar aqui, ó. Eu tenho P menos Q, ele encontrou o polinômio T, que ele fala lá no exercício que encontrou o polinômio T. Então, P menos Q é igual a T, substituindo essas letras pelos polinômios. O P, ele fala que é 3x ao quadrado mais 5x menos 1. O Q não temos. E o T é 2x ao quadrado menos 6x mais 2. Mas eu sei que aqui, ó, menos Q, né? Então, se eu passo o menos Q... Opa, vocês não estavam vendo, né? Se eu passo o menos Q para o outro lado da igualdade, eu vou ter mais Q, né? Mais Q. E eu pego esse polinômio aqui, que está somando todo esse polinômio, e passo antes para o primeiro membro, volto desse lado da igualdade, então aqui tá mais, passo para cá, invertendo a minha operação, vou diminuir, ou seja, olha como que eu faria aqui já na letra mesmo, ó, P menos Q é igual a T. Eu tenho P e T, só que o Q não, então eu vou deixar o Q aqui, e aqui o T menos o P, certo? Ah, mas eu preciso ter um mais Q. Então, eu vou multiplicar os dois lados por menos 1. Então, vai ficar menos 1 vezes Q, vai dar Q. E aqui, ó, T menos P vezes menos 1. Então, vai ficar menos, ó, T vezes menos 1 dá menos 1T. Menos com menos, mais P. Mais P. Então, eu vou calcular o Q como? Só vou inverter a ordem aqui, ó, pro P de positivo ficar primeiro. P menos T. Só inverti os dois aqui, tá? Só fiz a comutativa. Então, P menos T. Que é o que o exercício já fez aqui, ó. Então, aqui, ele pegou o Q, né? Passou para positivo. E ficou o P, que é 3x ao quadrado mais 5x menos 1, menos o meu T, menos 2x ao quadrado menos 6x mais 2. Então, agora vamos tirar essa aqui, ó, uma subtração de polinômios. Então, o que eu sei que eu tenho aqui? Eu sei que é uma soma disfarçada, então eu vou somar todos os opostos. Então, vai ficar 3x ao quadrado mais 5x menos 1